Olá, pessoal! Eu sou Cleide Duarte, professora de matemática, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de triângulos. Estão lembrados quando nós aprendemos os pontos notáveis de um triângulo? Hoje nós vamos entender o que são triângulos congruentes. Vamos ver. Congruência de triângulos. Observe aqui estes três triângulos, né? Eu tenho aqui o triângulo número 1, eu tenho as medidas dos lados, tenho o triângulo número 2 e tenho o triângulo número 3. Observando o desenho, você verifica que estes triângulos, eles possuem a mesma medida de lados, né? Dá para você observar que este triângulo aqui, este lado mede 3, neste aqui também, aqui, ó, mede 5, aqui também mede 5, este 4, este aqui também 4. É fácil verificar porque eu tenho aqui escrito a medida dos lados. Já este aqui, nós observamos que as medidas são totalmente diferentes dos dois anteriores. Então, observando assim, nós podemos concluir que estes dois triângulos, eles são congruentes. Os lados possuem a mesma medida, né? O triângulo 1 e o triângulo 2. Então, vejam só, figuras congruentes são figuras que, quando se transpõem uma sobre a outra, coincidem totalmente. Veja só, eu tenho aqui dois triângulos, né? Então, como que eu vou saber se esses dois triângulos são congruentes? Como eles estão recortados, né? É fácil, eu vou transpor. Desta forma, olha. Coincidiram todas as medidas dos lados. Então, estes dois triângulos são congruentes. Mas, e quando eu estiver com o livro na mão? Eu não vou poder recortar a figura para verificar se eles são congruentes. Como que eu vou fazer, então, para descobrir quando dois ou mais triângulos são congruentes? Vejam, existem os casos de congruência de triângulos. Como sabemos que as figuras são congruentes se estas estiverem desenhadas no papel? O primeiro caso, lado, ângulo, lado. Ou seja, quando tem um lado congruente, um ângulo e o outro lado. Dois lados congruentes e ângulos formados também congruentes. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho esta figura aqui que tem o lado AB, é congruente ao lado EG, AB, ele é congruente ao lado EG, quer dizer, igual, tem a mesma medida do lado EG, o ângulo CAB é congruente ao ângulo FEG, então, eu tenho um lado congruente, um ângulo congruente. Agora, vamos analisar o outro lado aqui. Eu tenho um lado AC, que ele é congruente ao lado EF. No desenho me mostra isso, esse risquinho aqui, ó, significa que é congruente. Eu posso até diferenciar assim, ó. AB é congruente a EG e o lado AC é congruente ao lado EF. Então, esse caso é lado, ângulo, lado. Eu tenho aqui um exemplo também aqui, ó, que eu recortei, que é igual a esse. Eu tenho dois triângulos aqui. Eu tenho este lado aqui, ó, onde tem dois tracinhos, é congruente a este lado deste triângulo aqui também, onde tem dois tracinhos. Nos dois triângulos, o ângulo é de 95 graus, e eu tenho este outro lado congruente aqui. Então, aqui é o caso lado, ângulo, lado.
Outro caso de congruência é quando eu tenho os três lados congruentes. Vejam, neste caso aqui, o lado AB é congruente ao lado EF. AB é congruente ao lado EF. Então, tem aqui, ó, dois tracinhos, ó, mostrando que são congruentes. Sinal aqui significa que são congruentes. Que outro lado é congruente aqui? Eu tenho AC, vamos representar aqui o segmento. AC é congruente ao lado EG. E eu tenho o terceiro lado, CB, que ele vai ser congruente ao lado FG. Então, eu tenho os três lados congruentes. O terceiro caso de congruência, assim, deixa eu mostrar para vocês aqui o triângulo que tem os três lados congruentes, né? Lado, lado e lado. Seria esse aqui, né? Os três lados congruentes. Agora vejam só, ângulo, lado, ângulo. Então tem um ângulo congruente, o lado e o outro ângulo. Então, dois ângulos congruentes e o lado entre estes dois ângulos, olha, o ângulo está aqui, o lado entre os ângulos é congruente. Então, eu tenho aqui o lado AB é congruente ao lado FE e o ângulo GFE é congruente ao ângulo CAB. Vou colocar aqui o lado BA é congruente ao lado EF. Eu tenho que o ângulo GFE é congruente ao ângulo CAB. E eu tenho ainda que o ângulo CBA é congruente ao ângulo GEF. Gente, aqui eu coloquei que o lado BA é congruente ao lado EF, mas eu coloquei um F aqui, eu vou consertar, tá? Só consertar aqui. Certinho, lado BA é congruente ao lado EF. Vamos continuar. O último caso, o quarto caso de congruência é o caso do lado, ângulo, ângulo. Congruência do ângulo adjacente ao lado e a congruência do ângulo oposto ao lado. Então, eu tenho dois ângulos congruentes e o lado oposto é congruente também. Este ângulo aqui é congruente a este. O ângulo C aqui, ó, ACB, é congruente ao ângulo ACB, né? São congruentes. E o lado oposto, ó, o lado oposto ao ângulo são congruentes. Através das definições de congruência de triângulos, podemos chegar às propriedades geométricas sem a necessidade de efetuar medidas. A esse método damos o nome de demonstração. Então, através da demonstração, nós conseguimos mostrar se os triângulos são congruentes ou não. Tem um outro caso de congruência aqui, que é o caso especial do triângulo retângulo. Os lados onde tem o ângulo reto são chamados de catetos. Então, eu tenho um lado aqui BC é um cateto, BA também é outro cateto. E o outro lado é chamado de hipotenusa. Então, no triângulo retângulo, se eu tenho um lado e a hipotenusa congruente, os triângulos são congruentes. No caso aqui, ó, eu tenho este triângulo aqui. A hipotenusa é CA. Neste triângulo aqui, a hipotenusa é JF.
L. Então, se são congruentes a hipotenusa e um dos catetos, os dois triângulos são congruentes. Vamos a alguns exercícios aqui. Entre as figuras a seguir, encontre os pares de triângulos congruentes e indique o caso de congruência que se aplica a eles. Vejam que eu tenho aqui a medida dos lados, na letra A, 6, 10 e 8. E eu tenho aqui na letra F, olha, 6, 8 e 10. Lados com a mesma medida. Então, qual é o caso de congruência? Lado, 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 né? Deixa eu só voltar aqui para a gente ver o número, o segundo caso, lado, lado, lado. Então, o triângulo A é congruente ao triângulo F. Deixa eu representar aqui. Triângulo A é congruente ao triângulo F pelo segundo caso, que é lado, lado, lado. Eu tenho aqui o triângulo B e tenho o triângulo E. Vejam que eu tenho, ó, dois ângulos congruentes e um lado, né? Então, vai ser ângulo, lado, ângulo. Aqui a mesma forma, ó, os dois ângulos e o lado. Vamos voltar lá nos casos e verificar. Ângulo, lado, ângulo é o primeiro caso. Então, vamos lá. Este aqui é congruente devido ao primeiro caso de congruência, que é ângulo, lado, ângulo. Eu tenho aqui, ó, 60. Aqui também eu tenho 60. Aqui eu tenho 40. Aqui também eu tenho 40. E a medida do lado é 5. Então, ângulo, lado, ângulo. Vejam aqui, eu tenho 60, 75, 45. Três ângulos congruentes. Eu falei algum caso onde os três ângulos são congruentes? Ângulo, ângulo, ângulo? Não, não falei, né? Então, esses dois triângulos, nós não podemos afirmar observando estes casos de congruência, eles não se aplicam a este exemplo aqui. Porque não existe o caso de congruência ângulo, ângulo, ângulo. Veja esse outro exemplo. Em cada figura a seguir, há um par de triângulos congruentes. Identifique estes triângulos e indique o caso de congruência. Justifique sua resposta. Então, eu tenho um triângulo aqui, ó, ABC, e eu tenho um triângulo BCD. Vamos observar o desenho. Este lado aqui, AB, ele é congruente a este lado aqui, olha, CD. Então, já achei um lado congruente. Eu tenho um ângulo X, que é congruente nos dois. É o mesmo ângulo. E eu tenho um lado aqui BC, que é um lado comum aos dois triângulos. Então, é um lado comum, né? Então, eu tenho BC, que é um lado comum. Então, eu tenho lado, ângulo, lado. O caso de congruência é lado, ângulo, lado. Neste outro exemplo, vejam que eu tenho o ângulo reto, que ele é comum aos dois triângulos. Eu posso dizer que este ângulo aqui é congruente, porque ó, o vértice aqui está sendo dividido ao meio. Então, se aqui é x, aqui também vai ser x. Então, eu tenho este ângulo congruente, que é o de 90 graus, e eu tenho também aqui dois ângulos congruentes. E, além disso, eu tenho o lado BC. Então, eu tenho aqui o lado BC, que é comum aos dois.
eu tenho o ângulo de 90 graus, que é BCD, e o meu outro ângulo de 90 graus, que é BCA, que são congruentes. E, além disso, eu tenho X. Então, vejam que deu lado, ângulo e o ângulo adjacente ao lado. Então, ficou lado, ângulo, ângulo. Congruentes. Exemplo. Sabendo que AD é a altura relativa do lado BC do triângulo ABC, calcule a medida do ângulo CAD. Então, eu quero essa medida aqui, ó, CAD. Eu quero este ângulo aqui. Certo? Muito fácil. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Eu conheço que esta medida aqui é 90, porque se aqui forma um ângulo de 90 graus na altura deste lado, lógico que deste aqui também é 90. Então, eu vou ter 40 mais 90 mais este valor aqui é igual a 180. Então, vamos lá. 40 mais 90 mais este ângulo aqui, ó, é o ângulo CAD. Então, CAD vai ser igual a 180, 40 mais 90, 130. Como eu mudei de lugar o número, eu mudei também o sinal. 180 menos 130. CAD é igual a 50 graus. Então, pediu para calcular a medida do ângulo CAD, esta medida aqui. Aqui, no triângulo ABC, AD é mediatriz de AD e a altura relativa ao lado BC. Então, AD é a mediatriz, quer dizer, está dividindo este segmento aqui ao meio. E, além disso, esta reta aqui, ela é a altura relativa ao lado BC, é a altura do triângulo. Qual é a medida do ângulo? DAC. DAC. Eu quero esta medida aqui, certo? Se é a altura, também aqui está dividindo o vértice, o ângulo aqui ao meio. Então, eu tenho o quê? 90 mais 60 mais x vai ser igual a 180. Por que 90? Que é um ângulo reto, ó. Né? Então, 90 mais 60 mais x igual a 180. 90 mais 60 mais x é igual a 180. 90 mais 60, 150. Então, x vai ser igual a 180 menos 150. X vai ser igual a 30. Então, eu achei que este pedacinho aqui é 30. O que que pediu? Qual é a medida do ângulo DAC? Ó. DAC. Então, esta medida aqui é 30. 30 graus. Qual é o perímetro do triângulo ABC? Ou seja, a soma da medida dos seus lados, né? Perímetro é a soma da medida dos lados de um triângulo. Vamos observar a figura. Vejam que aqui eu tenho a altura. Este segmento aqui, ele está dividindo o segmento, essa
reta AD está dividindo também o segmento BC ao meio. Então, se aqui eu tenho 2 centímetros, aqui também eu tenho 2 centímetros. Então, o que vai ser o perímetro? 4 mais 4 mais 2 mais 2. Que vai ser 8, 10, 12. 12 centímetros. Só pediu para calcular o perímetro. Vejam este outro exemplo. Calcule o valor de x em cada item. Aqui eu tenho, se este ângulo aqui é 135 graus, qual vai ser o valor desse? Vai ser 180 menos 135. 10 menos 5, 5. 7 menos 3, 4. Aqui vai ser 45. Aqui, se aqui é 115, quem vai ser este ângulo? Vai ser 180 menos 115. 10 menos 5, 5. 7 menos 1, 6. 65. Agora ficou fácil. Quem é o ângulo X? A soma é 180. Se eu tenho 45 mais 65, eu tenho 110. Então, X vai ser 180 menos 110. X é igual a 70. Calcule o valor de x em cada item, a mesma coisa. Eu tenho que aqui é 150. 180 menos 150 é igual a 30. Então, eu tenho que este ângulo aqui é igual a 30. E eu sei que a soma deles é 180. Então, eu vou ter 2x mais 3x mais 30 é igual a 180. 2x mais 3x mais 30 é igual a 180. 2 mais 3, 5. 5x é igual a 180. O 30 eu vou passar para depois da igualdade, então eu mudo o sinal. 5x é igual a 180 menos 30, 150. X é igual a 150 dividido por 5. X é igual a 30. Então, eu tenho aqui um valor de x. Com este valor, x é igual a 30 graus. Com esse valor, é possível encontrar o valor dos ângulos. Mas, no exercício, foi pedido apenas para encontrar o valor de x. Nós vamos ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E para acessar a plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Até a próxima!